Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico e hoje teremos palestra de astrofotografia, a versão de 2020. Essa palestra eu apresento em eventos de astronomia desde 2014. Eu acho que a última vez que eu apresentei foi em 2017, 2018. E hoje a gente vai refazer essa apresentação com melhorias, retirando alguns pontos que não são tão necessários, fazer que seja mais interativa, mais detalhes e sempre ensinando um pouco sobre astrofotografia e pontos fundamentais dessa arte. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia às 13 horas. Palestra Astrofotografia 2020. Mas é fundamental, antes de a gente começar essa apresentação, ter algumas notações básicas. São coisas fundamentais que talvez possam atrapalhar na apresentação, então a gente traz logo aqui para dizer o que é isso. Quando a gente falar de um objeto, sempre a gente vai expressar o catálogo dele pelo código. Por exemplo, NGC, Novo Catálogo Geral. Em inglês, New General Catalog. Depois do nome do catálogo vai vir um número, que é o número do objeto nesse catálogo. Um mesmo objeto pode estar em vários catálogos ao mesmo tempo. Temos também o catálogo M, que é o catálogo Messier, que nesse caso ali na tela tem escrito M1, então é o objeto número 1 do catálogo Messier. Tem também o catálogo IC, que é o catálogo indexado, Index Catalog, que vai ter o nome IC e um número do lado, sempre assim. Se for lua, planeta, vai ser pelo próprio nome mesmo que a gente vai expressar, não vai ser nenhum código, não. Os códigos geralmente só são para os objetos em alguns catálogos. Nesse caso ali na tela, NGC 1111 ou Messier 1. São objetos diferentes. E a gente também tem esses números que vocês vão ver demais. E é importante apresentar antes de começar a apresentação. 20 vezes 25, dois tracinhos. Isso significa que são 20 fotos vezes 25, dois tracinhos. Quer dizer que são 20 fotos e cada uma tem 25 segundos de exposição. A gente deixou tirando a foto por 25 segundos 20 vezes. E depois provavelmente empilhou as 20 fotos. Temperatura a gente vai tratar sempre como sendo graus Celsius. E nesse caso ali na tela, 29. Pixel também é uma coisa fundamental. Os sensores têm como se fossem esses pixels. É diferente do pixel das telas. É como se fosse um copinho que ele vai acumulando luz, os fótons. Então, quando eu falo pixel, é esse copinho que vai acumulando luz e você juntando todo o conjunto de pixels, você consegue observar a imagem perfeita de algum objeto. Eu gosto de expor o sumário antes de a gente começar. Primeiro a gente vai falar como começar a tirar astrofotografias, principalmente como eu comecei. Depois eu vou falar do meu primeiro telescópio, vou falar de sensores. Depois meu segundo telescópio, software para processamento, a gente vai abordar alguns. Tipos de fotos, que é uma coisa fundamental. E o meu novo sensor, também muito interessante. Essa imagem a gente vai testar o que a gente aprendeu nas notações. NGC 2808. O que é isso? É um objeto número 2808 no catálogo NGC, que é o novo catálogo geral. E essa imagem foi feita com 51 vezes 5 segundos. Então, 51 fotos de 5 segundos cada uma em 9/2 de 2015. A gente vai falar bastante esses códigos. Então é fundamental saber, por exemplo,
51 vezes, se fosse 10, seria 51 fotos de 10 segundos. Aí no caso é 5 segundos. Eu comecei a tirar astrofotografias com a filmadora Super Zoom da Samsung, essa aí. E na época o bom dela era porque ela tinha um zoom muito grande, ótico de 52 vezes e digital de 1200 vezes, mas a resolução dela é muito baixa mesmo. É uma câmera de entrada, não é muito boa e a resolução, como eu falei, é bem baixa. Mesmo assim, eu consegui tirar essa foto da lua cheia. Eu não me lembro se é da microlua ou superlua, era algum dos dois, que é o perigeu ou o contrário, eu não me lembro, mas essa imagem foi uma das minhas primeiras da lua, utilizando a câmera super zoom. Mesmo que ela não tenha uma resolução muito boa, o resultado ficou interessante, dá pra ver as crateras quase não dá pra ver, mas dá pra ver os mares. Ficou bem interessante essa foto de 23/6/2013 da lua cheia. Agora vamos falar sobre o meu primeiro telescópio, o telescópio que eu comecei a tirar astrofotografias. Foi o telescópio de 70mm da Vixen Optics. É um telescópio com focalizador do tamanho de 1,25 polegadas, abertura de 70mm e distância focal de 700. Então é a razão focal de 10. É um telescópio acromático, então tem uma qualidade um pouquinho melhor. Tem ajustes finos, que é fundamental para esse tipo de telescópio. Ajustes finos que facilitam você seguir a lua, seguir os planetas. É muito mais fácil com esses ajustes finos. Ele é leve, isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, porque ele balança muito, mas você pode levar para qualquer lugar. Na época ele custou, em 2013, 350 reais. Hoje deve estar em 800, 900 reais mais ou menos. É um telescópio interessante, não é o melhor telescópio para tirar fotos do céu, mas a gente vai ver que algumas coisas ele tem fotos incríveis, outras nem tanto, mas é um telescópio de entrada show de bola. O Vixen Space Eye 70P, esse telescópio refrator de 70mm. Na época o dólar era muito barato, hoje o dólar tá quase em 6 reais. É importante a gente falar sobre o Beam 2x2. A gente tem aqui dois exemplos, um sensor colorido e um monocromático, colorido e preto e branco. A ideia é que geralmente a cada 4 pixels no colorido, 2 tem microfiltros verde, que só deixa passar a cor verde, e um vermelho e um azul. A ideia do Beam 2x2 é que 4 pixels são unidos e formam um pixel maior, diminuindo a quantidade de exposição necessária para ter aquele resultado. Geralmente ele facilita você tirar fotos, mas você perde a resolução, já que o pixel cresceu bastante e a resolução cai muito. Por exemplo, eu tenho um CCD, uma câmera dedicada a CCD ou uma CMOS. Minha resolução normalmente... é importante lembrar, se você fizer o Beam 2x2 em uma câmera colorida, vai ficar monocromática, vai ficar preto e branco. Por exemplo, você tem uma câmera com resolução de 1280 por 960 pixels. Se você faz o Beam 2x2, a resolução cai bastante para 640 por 480. E se fizer o Beam 4x4, que é 4 vezes 4 pixels, vai para 320 por 240 pixels. De um lado é bom que você vai diminuir a exposição necessária, de outro é ruim porque a resolução cai muito. Existe uma coisa chamada Drillzy. Drillzy é um algoritmo que é o Variable Pixel Linear Reconstruction. Você faz o Beam 2x2 e utilizando esse Drillzy, você pode voltar para a resolução original. É claro, vai ter algumas perdas, mas é que ele recupera um pouco da qualidade da imagem e cresce ela um pouco. Por exemplo, o mesmo exemplo anterior, 1280 por 960 pixels.
Se você fizer o bin em 2x2, vai para 440 por 480 pixels. Você pega esse com bin em 2x2, faz o 2 vezes Drilize e ele vai voltar para a resolução original. Claro, vai ter perdas, mas você recupera um pouco da qualidade e cresce a imagem. Também tem a opção de utilizar o Drilize de 3 vezes, com cerca de 1920 por 1440, então cresceu ainda mais. Não vai melhorar tanto assim, mas você consegue recuperar essa resolução um pouco maior. Existem vários programas que utilizam essa opção do Drilize. Se eu não me engano, o que mais tem é o Deep Sky Stacker, que ele tem essa opção para você aumentar um pouco a imagem e tentar recuperar a resolução que caiu por causa do binning 2x2, 3x3, 4x4, dependendo. Dependendo do binning que você fez, você escolhe de 2 vezes Drilize ou 3 vezes Drilize. Com aquele telescópio eu comecei a tirar astrofotografias. Eu comprei um adaptador, que é esse daqui, é um SteadyPix Deluxe, que na época foi muito caro, e eu utilizava uma câmera compacta da Sony, que hoje em dia está quase quebrada, mas vocês me pediram para trazer essa imagem. Como prender a câmera compacta no telescópio? A ideia é essa, o adaptador prende na ocular, que essa aqui é uma PLOS de 20 mm, e você prende a sua câmera em um adaptador que ele vem junto com esse aqui que prende, mas você prende um pouquinho mais para cima, aí você aproxima a câmera, dá um pouco de zoom com a câmera que chega para frente e você consegue tirar algumas fotos. A depender da sua câmera, pode ser que o resultado saia muito bom e às vezes não sai tão legal o resultado, principalmente quando você tem uma ocular não tão boa. Mas essa ocular PLOS é interessante e o resultado geralmente saía razoável. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos interessantes. Essa daqui e essa aqui são diferentes. Essa aqui é um pouquinho inferior que eu usava, mas essa aqui, a Sony WX100, é uma câmera interessante que eu tenho há muito tempo e ela já quebrou. Eu não indico muito utilizar câmeras compactas para tirar astrofotografia, porque o resultado às vezes não fica tão legal. A ideia é interessante, você pode usar uma câmera compacta, mas hoje em dia com os celulares fica bem mais fácil usar um celular, usar um modo profissional, do que usar essas câmeras compactas que às vezes não tem um custo-benefício tão bom e às vezes quebram. A minha mesmo quebrou. E aqui é uma imagem da nebulosa de Orion com essa câmera compacta. Percebam que dá para ver a nebulosa de Orion, mas tem muita aberração cromática. Isso azul no fundo de céu, isso é tudo aberração cromática. Essa foto é de 2013 e o resultado não ficou nada legal. A gente vai comparar os próximos resultados da nebulosa de Orion comparando com outro. Daqui a pouco a gente vai comparar essas imagens, essa com a outra. Dá pra ver a nebulosa, mas não ficou muito boa. Também dá pra ver a Lua, essa foto da Lua de 2013, tirada com um telescópio de 70 mm. Muito provavelmente eu não consegui focar certo o telescópio. Essa é a principal dúvida das pessoas quando compram um telescópio. Ele aponta para a Lua, focaliza e pensa que está vendo uma imagem focalizada, mas às vezes está um pouco desfocada e às vezes está focalizada no telescópio, mas quando você coloca a câmera ela tira um pouco do foco. Então o resultado ficou bom, mas poderia ficar melhor se o foco fosse ajustado. Temos também imagens de Vênus, Júpiter, os dois de 2013 e Saturno de 2014. Dá pra ver que Vênus, dá pra ver as fases de Vênus, Júpiter, tudo isso com de 70 mm. Júpiter dá pra ver um pouquinho das faixas equatoriais, nada muito detalhado. Saturno
também dá para ver muitos detalhes dos anéis, mas não dá tão nitidamente. A imagem das três que ficou melhor foi Vênus. E se vocês perceberem, em volta do planeta tem uma coisa meio amarelado e a maioria meio azulado. Isso é aberração cromática, que geralmente os telescópios de lente têm muita, principalmente os telescópios de lente baratos. E esse foi o meu segundo telescópio, se não me engano, que foi comprado em 2014, é um Skywatcher Star Discovery. Ele tem um espelhinho secundário aqui e um primário aqui no fundo. Ele é um telescópio newtoniano. Ele tem um espelho primário côncavo e o espelho secundário plano, que é meio viradinho, diagonal. E abertura de 150 milímetros, distância focal de 750 milímetros. E uma montagem alta-azimutal motorizada. A razão focal dele é f5. É um telescópio bem interessante para tirar fotos de planetas, lua e objetos de céu profundo com mais qualidade, principalmente em câmeras mais inferiores, de lua e planetas. Dá para fazer galáxia, dá para fazer nebulosa, mas não tão bem, porque a exposição é bem limitada, já que a montagem alta-azimutal motorizada não consegue acompanhar as coisas por muito tempo. Esse telescópio vem como se fosse um controle que eu estou mostrando aí para vocês. A ideia do controle é para você poder controlar a montagem do telescópio, mas para controlar você precisa alinhar primeiro. Alinhar é muito simples. Você escolhe dois modos, nesse caso tem dois modos, 2 estrelas ou estrela mais brilhante. Sempre eu usava 2 estrelas. Escolho uma estrela no controle. Pronto, escolhi a estrela, aponto o telescópio, aí está aberto o Fire Capture, que mostra uma estrelinha simulada aí no centro. Pronto, encontrei a estrela que o controle pediu. Então eu aperto Enter e agora eu tenho que escolher uma segunda estrela, já que eu escolhi o modo de 2 estrelas. Então eu escolho a outra estrela e aponto manualmente para a estrela depois que ela tentar apontar. Geralmente ela não aponta certo, então você tem que manualmente também guiar para a segunda estrela. Então você já apontou para a primeira, apontou para a segunda apertou o Enter nas duas, colocou o horário tem que colocar antes, tem que colocar dados de localização, latitude, longitude, horário, dia, fuso horário, tem que colocar tudo. E depois que fazer a primeira e segunda estrela, o telescópio sabe onde está quase tudo. E ele no próprio controle tem vários catálogos, por exemplo, o NGC, Messier, IC, tem também de estrelas, tem muitos catálogos no próprio controle. É só digitar o código que ele aponta automaticamente. Às vezes você não consegue alinhar com tanta precisão, mas às vezes ele fica bem preciso. Esse, por exemplo, é um resultado utilizando aquele adaptador, mas usando esse outro telescópio. E dá para ver que a qualidade ficou ainda melhor em relação às imagens do telescópio de 70 milímetros. Esse telescópio de 150, nesse caso, foi bem focalizado, dá para ver as crateras, dá para ver muitos detalhes. Ficou muito melhor que o de 70 milímetros. Essa imagem de 2014. Aqui temos um sensor dedicado, que foi o meu primeiro sensor dedicado, que foi o Expanse 120 Color, que é como se fosse uma semelhante aos 120 da ZWO, mas num formato diferente. Ele tem uma resolução de 1280 por 960 e de 1.2 megapixels. Dá para fazer o bin em 2x2. E o pixel, o tamanho do pixel do copinho que acumula luz é de 3,5 micrômetros. Esse em específico não funciona no telescópio se não usar um adaptador para aumentar ele.
já que o focalizador do telescópio de 150mm só com ele não funciona. Precisa desse outro adaptador para aumentar um pouquinho ele. O adaptador prende aqui. E tem uma coisa fundamental sobre os sensores. Eles detectam luz, então eles vão acumulando a luz, mas existe uma coisa chamada eficiência quântica, que é como se fosse a sensibilidade do sensor para detectar luz, que são os fótons. É claro que a cada comprimento de onda, como se fossem as cores, cada cor tem uma eficiência quântica. Por exemplo, uma eficiência quântica de 40% quer dizer que apenas 40% dos fótons que chegam nesse sensor vão ser detectados. Um exemplo bem prático que eu sempre uso nessas apresentações são os jogos de basquete. O time 1 tem 50 pontos, o time 2 45 pontos. O time 2 vai ter 10 chances extras. Para ele ganhar, precisaria de 45 mais 5 mais 1. Então ele precisaria acertar 6 dos 10. Isso queria dizer que a eficiência vai ter que ser de 60%. Porque 6 de 10 é 60%. Ele joga as 10 bolas para tentar acertar e acerta 7. Então qual foi a eficiência dele? 70%. Aí o time 2 vai ganhar com 52 pontos. E a ideia é semelhante. Quanto maior a eficiência quântica, mais ele consegue detectar esses fótons. E lembrando, se tiver em outro comprimento de onda, que é como se fosse as luzes do arco-íris, cada luz vai ter uma eficiência quântica que pode ser maior ou menor. Nesse caso aqui eu trago uma curva de eficiência quântica de um sensor monocromático, mais ou menos ali nos 550 a gente vai ter o verde, mais ou menos. Então a eficiência quântica por o comprimento de onda. Dá para ver que ele tem uma eficiência quântica grande ali nesse pico aqui e depois vai caindo. Nesse pico ele consegue cerca de 75% de eficiência quântica. Então muitas vezes as câmeras muito baratas têm uma eficiência quântica um pouquinho diferente das muito caras. Como eu já falei lá no início, esse aqui é um sensor colorido. Ele geralmente tem 2 pixels com microfiltros verdes a cada 4, um vermelho e um azul. Juntando tudo isso, ele tem ele tem como gerar uma imagem colorida. Mas para tirar uma foto colorida, geralmente, por exemplo, no programa Fire Capture, ele abre como fosse preto e branco. Para ativar as cores é necessário ativar o Debayer. Ele junta tudo, ele sabe qual é a sua câmera e te dá um resultado colorido. E Vitor, qual é a diferença do colorido e o monocromático? O monocromático sendo o preto e branco. O colorido, ele é fantástico, que vai te dar uma imagem pronta. Uma imagem já colorida, já ficou bem legal, mas vai ser bem menos sensível, já que ele bloqueia parte da luz e ele não aproveita 100% da luz porque ele tem um microfiltro. Já o monocromático, que é o preto e branco, ele é mais sensível, porque ele não tem um microfiltro que bloqueia, mas geralmente são mais caros. No caso do CMOS, que é um tipo de sensor dedicado. E vai precisar de filtro. Vitor, pra que filtro? Eu quero ter uma câmera, pra que? Ela vai ficar já a imagem boa. Na colorida, a imagem resultante, se você quiser uma imagem colorida, é só ativar o Debayer e vai ter uma imagem boa. Na monocromática, para ter uma imagem colorida, já que ele não vem com microfiltro, você tem que comprar o filtro. Então você compra o RGB e faz um RGB usando o monocromático. No colorido não, ele já tem o filtro, já dá um resultado colorido.
Então, se você quiser um resultado colorido e uma imagem mais fácil, você não vai precisar processar para juntar tudo, o resultado já vai ficar pronto. O colorido é o ideal. Se você quiser tirar foto de planeta, é ideal ter uma câmera colorida. Dá para usar no monocromático, dá, mas fica bem mais complexo para editar tudo depois. No caso, é bem importante dizer que no colorido vai ser menos sensível. Então, provavelmente no monocromático vai ter mais detalhes, mais uma qualidade geral melhor, mas não vai ser colorido. É importante também as monocromáticas, se você tiver um telescópio equatorial motorizado, fazer, por exemplo, o Hubble Palette, que é hidrogênio alfa, oxigênio 3 e enxofre 2, para fazer imagens de nebulosa que ficam fantásticas. Aí no caso o monocromático é o mais ideal e depois você usar outros filtros. A ideia, retomando aqui, é que a imagem colorida já está pronta, meio pronta, você só processar algumas coisas. E se você quiser fazer uma imagem colorida com a câmera monocromática, vai sair bem mais caro, já que as câmeras monocromáticas geralmente são mais caras. E ainda você vai ter que ter os filtros, vai ficar ainda mais caro. Esse é o Fire Capture, um dos melhores programas gratuitos para captura com câmeras dedicadas de planetas, lua e objetos de céu profundo. Ele é muito completo, a gente pode ver aí que tem várias opções, dá para usar o bin em 2x2, dá para diminuir a resolução da imagem para aumentar a quantidade de FPS, de fotos por segundo, dá para aumentar o ganho. O ganho e a exposição são coisas que você tem que balancear. Você pode botar o ganho no máximo para ter aquele resultado sem ruído, mas a exposição tem que ficar lá no alto. Se você bota a exposição, que é o mínimo possível, o ganho você tem que colocar lá no alto para compensar um com o outro. Então a ideia principal é balancear o ganho, que aumenta muito o ruído se você aumentar ele muito, e também a exposição. Então tem que ver um e o outro, um e o outro. E esse programa Fire Capture, como eu falei, é gratuito e tem várias opções, exposições. Depender da sua câmera, ele pode ter ainda mais opções. Eu falei para vocês, deixa eu ver aqui se eu encontro, dá para usar o debayer, que é para ficar colorido, se tiver uma câmera colorida. Dá pra ele seguir o planeta. Como assim, Vitor? Às vezes o telescópio não consegue acompanhar perfeitamente. Então você clica para ele seguir o planeta e ele coloca o planeta fixo no centro enquanto você tira fotos. Isso facilita muito na questão das planetárias. Esse aqui é uma nebulosa de Orion, são 51 fotos de 2 segundos empilhadas e dá para perceber que o resultado ficou interessante. Dá para ver no centro o trapézio, essa foto de 2014. Se a gente comparar com aquela foto que eu mostrei com a câmera compacta com o telescópio de 70mm, percebam que o novo resultado, o de agora, ficou muito melhor. Muito melhor, dá pra ver que a qualidade da imagem tá muito superior àquela outra e alguns detalhes que você não conseguia perceber apareceram. O centro que estava meio saturado agora ficou show de bola. Esse aqui é o Registax. É um programa que dá para empilhar fotos da Lua, planetas e objetos de céu profundo. Agora a gente vai mostrar algumas que empilhamos usando a Lua como objeto. Aqui, por exemplo, tem várias opções, dá para juntar, como eu falei, Lua, planetas, então dá para fazer tudo nesse programa. Ele não é perfeito, mas alguns resultados saem muito bons. E o principal desse programa é que no final você consegue ajustar alguns filtros que ficam bem interessantes. Essa imagem aqui são 400 fotos da Lua empilhadas no Registax.
Essa aqui é uma foto apenas, e quando a gente junta 400, essa foto de 2015, e junta 400, ela fica assim. Vou voltar aqui, fica assim. E se a gente corrigir no Photoshop algumas manchas que ficaram na imagem, que são manchas da própria câmera, a gente melhora e fica perfeita a imagem. Vou voltar para vocês verem. Essa aqui é a imagem normal, depois empilhada, fica assim. E depois de tirar alguns detalhes, manchas, fica assim. Então a imagem fica muito melhor. É interessante sempre filmar, na verdade, filmar em AVI sem compressão nenhuma. E depois juntar tudo nesse resultado. Tem um ganho, os detalhes aparecem muito mais do que na imagem de uma só utilizada. Ele tem vários algoritmos que melhoram o resultado final. Esse aqui é o AutoStarket, é um programa que funciona com superfícies, que é a Lua, e planetas. Ele empilha vídeos em AVI sem compressão nenhuma e te dá um resultado incrível, incrível, incrível. Melhora o resultado se você quiser. Tem uma opção de melhora, que ele processa mais e tem um resultado mais detalhado. É um programa incrível, o AutoStarket, que também é gratuito. Nesse caso, a gente tem Júpiter e Saturno, todos dois de 2015. Júpiter foram mais de 12 mil fotos e Saturno 2.800. Do lado esquerdo de cada planeta tem uma foto que é a foto de uma foto apenas. É uma foto apenas, e depois de empilhar as 12 mil de Júpiter, vira a que está mais detalhada. E Saturno, ali é uma foto só, essa aqui é uma foto, essa aqui é uma foto, essa aqui é 12 mil empilhadas, e essa aqui é 2.800 empilhadas. Por isso que é muito interessante filmar com essas câmeras dedicadas e fazer várias filmagens em AVI sem compressão nenhuma. Não vai funcionar em AVI normal, precisa ser uma câmera que funcione, filme em AVI sem compressão nenhuma. O arquivo é gigantesco e ele te dá um resultado com muitos detalhes, Dá para ver isso pelo próprio planeta. Se você comparar um com o outro, empilhando milhares de fotos, a imagem fica muito melhor. Tanto em Júpiter e tanto em Saturno, dá para ver a grande mancha vermelha ali em Júpiter, dá para ver detalhes dos anéis de Saturno e detalhes que não aparecem em uma imagem apenas. Vamos agora falar sobre o Deep Sky Stacker, que é para principalmente objetos de céu profundo, e a ideia é semelhante à dos planetas e da Lua, empilhar tudo para ter um resultado melhor. Esse aqui é como se fosse uma foto light, que é a foto que você tira. Dá pra ver que tá cheio de ruído. Tem nessa imagem a galáxia NGC 4945. É uma foto que não dá pra perceber onde está a galáxia e onde não está. A ideia, principalmente para diminuir esse ruído, é utilizar fotos de calibração. A primeira foto de calibração é a Dark. Aquele é o Light, como se fosse a fotograma de luz. Esse aqui é o fotograma de Dark, escuro. Você tampa o telescópio e tira fotos com a mesma exposição da outra, da Light. Claro, você vai tirar o Light, cerca de 30, 60 fotos. O Dark também. O Dark é o ruído térmico. Depois que você tirar o ruído térmico, lá no final ele vai tirar esse ruído da imagem principal. Importante falar isso, que geralmente o ruído é meio aleatório. Por isso que o Dark também tem que fazer várias fotos para ele formar o Master Dark, que é o Master de unindo todos os Darks. O flat, o ideal é por exemplo, antes de você começar a fotografar, os pixels já estarem, tá todo vazio, mas geralmente não acontece isso. Os pixels estão cheios
então formam má iluminação, forma manchas. A ideia do flat é tirar algumas fotos com uma máscara branca para iluminar de forma igual em todo o campo e ter um resultado desse, com manchas, detalhes meio esbranquiçados. Isso tudo você vai tirar do resultado do Light, que é aquela original que tem a imagem. E é claro, aqui você tem que tirar umas 30 fotos e formar o Master Flat. O Bias também. O Bias são fotos com menor exposição possível. E também você junta cerca de 30 e forma o Master Bias. Mas, Vitor, não dá pra ver nada. O Bias, pessoal, é como se fosse o ruído intrínseco. Se a gente aumentar a exposição dessa imagem, perceba, tem muito ruído aí. Então é importante tirar esse ruído intrínseco e formar o Master Bias, é claro. É mais ou menos assim, a imagem final vai ser a imagem bruta menos o Master Bias, menos o Master Dark, dividido pelo Master Flat. O IF sendo a imagem final e o IB a imagem bruta. Eu não gosto... Aqui, pessoal, aqui é uma foto só, tirada todos os frames de calibração. Dá pra perceber que a galáxia tá meio aqui. Eu não gosto muito desse exemplo, porque a gente vai ver daqui a pouco, o processamento ficou bem exagerado, mas a ideia é essa, a imagem fica melhor. E aqui, como eu falei, muito exagerado o resultado, mas dá pra ver nessa imagem que é uma foto só, tirada todas as calibrações, que o resultado fica bom. Aqui o resultado final ficou também bom, mas foi muito exagerado, principalmente no Adobe Lightroom. Essa galáxia, que nessa imagem aqui foram 50 fotos de 20 segundos com binning 2x2, sem ser a questão do que está muito exagerado, dá para ver que melhora bastante quando você tira muitas fotos e usa as fotos de calibração. Nessa imagem a gente tem uma nebulosa planetária e dá para comparar que fica muito melhor usando muito mais fotos. No lado, esse aqui, lado esquerdo, temos uma foto dessa nebulosa planetária NGC 3132 e aqui do lado direito temos 25 fotos. Fica muito melhor, por isso que a ideia é fazer o máximo possível de fotos para que o programa que empilha a imagem melhore ainda mais o resultado final e, é claro, usar os fotos de calibração. Rotação de campo, geralmente esses telescópios altoazimutais têm essa rotação de campo. A ideia é que usando um telescópio equatorial você não vai ter esse problema. Mas se você mudar algumas configurações do processamento e da empilhamento, você consegue esse resultado mesmo em um telescópio com montagem motorizada alta-azimutal. Essa aqui é a galáxia Messier 83, foram 70 fotos de 10 segundos cada, utilizando o meu telescópio de 150 milímetros. Temos essa foto da nebulosa da Águia, os pilares da criação, com de 150 milímetros também. Essa foto de 2015, usando um filtro UHC-E. É um filtro para poluição luminosa e foram 59 fotos de 21 segundos de exposição cada. É claro, sempre com ganho no máximo, utilizando o binning 2x2. E nesse caso, se eu não me engano, foi a câmera colorida Expanse 120 Color com cerca de 25 graus Celsius. Essa noite a temperatura estava bem baixa, então o resultado ficou muito bom por causa disso. Esse aqui foi um mosaico de objeto de céu profundo com minha câmera colorida. Eu não consegui tirar a foto total da nebulosa Eta Carinae. Então eu tirei vários pedaços e depois juntei tudo em um mosaico. Foram mais de
290 fotos de 9 segundos de campos diferentes, empilhados e depois unidos usando o Microsoft Ice, utilizando, é claro, o binning 2x2. Essa aqui é a Omega Centauri, mais de 300 fotos, um aglomerado globular. Também foi um mosaico de objetos de céu profundo com o binning 2x2. Aqui é uma imagem de Omega Centauri. Todas aquelas fotos foram com a câmera colorida. E aqui eu ativei o Debye, que é Omega Centauri colorida. Dá para ver várias estrelas de diferentes cores. Foram 66 fotos de 10 segundos de exposição cada. E eu usei o mesmo programa que funciona para a Lua. Ele faz mosaicos, chama Image Composition Editor ou Microsoft Ice. É um programa para fazer mosaicos que é incrível, que funciona para a Lua, objetos de céu profundo. É só você tirar todas as fotos da Lua, filmar em AVI sem compressão, empilhar todas e depois o resultado você joga tudo no Ice e aí te dá esse resultado pronto, incrível. Aí esse aqui é o resultado, você pode ir lá no Registax e melhorar ainda mais o resultado final. E agora eu trago para vocês algumas imagens utilizando a câmera 178mm monocromática da ZWO. É uma câmera bem interessante, tem resultados muito melhores do que a outra, a Expanse 120 Color. Principalmente tem mais megapixels, o pixel é um pouquinho menor, mas tem a opção de usar binning 2x2, 3x3, 4x4. E é bem interessante essa câmera, tem resultados incríveis, tanto para estrelas e tanto para objetos de céu profundo. Não é uma boa câmera para planetas. Tem resultados incríveis da nebulosa de Orion, muito bons resultados. E é impressionante como essas câmeras com refrigeração são melhores do que as outras. Essas imagens aqui foram sem refrigeração, mas eu já utilizei, se não me engano, de 20 graus Celsius. Você escolhe a temperatura e tem um resultado incrível. E é isso, pessoal. Antes de eu mostrar um mosaico da Lua usando a de 178, tem resultados incríveis. E é isso, pessoal, a palestra Astrofotografia 2020 foi um show de bola, muita coisa interessante mesmo. Estou preparando para vocês a parte 2, onde a gente vai falar ainda mais sobre astrofotografia. Valeu! Então já deixa seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia às 13 horas. Valeu!